Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês livros que falam sobre livros. Os livros que eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo são livros de não ficção. Livros que falam sobre a leitura, sobre a escrita, sobre a compreensão de texto, até mesmo sobre a compreensão de alguns textos específicos de alguns autores. Então é super legal pra ter na estante como material de apoio, como um livro que você vai consultar de vez em quando sobre alguma coisa específica. Então são livros pra aprender sobre a leitura, sobre a escrita no geral. Então eu vou começar contando pra vocês que eu tenho essa pilha que está aqui no cantinho de livros de não ficção sobre leitura, né, sobre livros, que eu gosto de consultar de vez em quando. A maioria deles eu não terminei de ler, eu só consultei, li alguma coisa aqui e ali, li alguns textos específicos, mas são livros que eu gosto de ter justamente, como eu falei pra vocês, pra acompanhar alguma leitura específica. Tem alguns aqui que eu ainda nem li e eu tô ansiosíssima pra fazer essa leitura, então eu vou compartilhar essa listinha com vocês. O primeiro deles é este aqui, esse aqui eu ainda não li, que é o Porquê Ler os Clássicos. Mas era um livro que eu queria muito ler há muito tempo, tava na minha wishlist e tal, e um belo dia eu tomei coragem e comprei. Esse aqui é curtinho, acho que ele tem 280 páginas, então realmente eu pretendo ver se eu consigo ler esse aqui esse ano ainda, que é um livro que eu realmente tinha muita curiosidade, porque eu adoro clássicos, eu respiro livros clássicos, geralmente são os livros que mais mexem comigo, então acho que vai ser uma leitura muito legal, justamente pra quem gosta desse gênero, né? O segundo livro que eu tenho aqui, eu comprei em uma viagem, é o Uma Breve História da Literatura, de John Sutherland, e eu já li alguns textos aqui desse livro. Eu até já comentei com vocês sobre esse livro em outros vídeos, e eu li aqui um texto sobre as irmãs Brontë, que foi esse aqui que tá até marcado aqui, Vida na Literatura, que é o capítulo 19, e cada capítulo ele vai tratar de autores específicos, temáticas específicas. Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. No capítulo 7 ele vai falar sobre o Bardo de Shakespeare, no capítulo, sei lá, 10 vai falar sobre Milton e Spencer, então ele vai falar sobre alguns textos específicos desses autores, e em alguns textos aqui também vai falar só sobre aquele autor ou sobre algum tipo de narrativa específica, sabe? Aqui, por exemplo, a gente tem um texto sobre a Jane Austen, tem um aqui sobre distopias e utopias, então é muito legal pra consulta mesmo. Esse outro aqui eu ainda não li também, é o Como Funciona a Ficção, do James Wood, e é um também que estava na minha wishlist há um tempão, que eu tenho muita curiosidade em ler, porque vai falar justamente sobre a estrutura da ficção e da narrativa e de várias outras coisas, né? Ele é bem abrangente, então eu fiquei muito curiosa pra ler esse aqui também. É do SESI São Paulo, né? Da editora SESI, então esse aqui também tá nessa minha lista pra ler aí com tempo e pra ler estudando, né? Esse aqui foi indicação da Mel Ferraz do Literatura. Esse aqui é O Leitor como Metáfora, O Viajante, a Torre e a Traça. E eu vi muitas pessoas, assim, comentando sobre esse livro na época, do Alberto Mangel, acho que é Mangel que se pronuncia, não sei. É um livro bem interessante. Esse aqui eu comecei a ler, na verdade eu tô até com um marcadorzinho parado aqui na página que eu estava lendo, mas esse aqui eu ainda não consegui terminar também. E ele é um livro que dá pra você ler aos pouquinhos também, porque ele é bem reflexivo, assim, vai falar mais sobre a nossa vida de leitor, sabe? Vai fazer algumas metáforas justamente sobre como é o comportamento do leitor, como a gente vê o livro, a leitura em si. Então acho que é um livro também bastante interessante pra quem gosta muito de ler, apaixonados por leitura. Um outro livro que eu já li por inteiro foi esse aqui, que é o Sobre a Escrita, do Stephen King. Esse aqui é mais voltado pra escrita mesmo, e é um tanto autobiográfico, né? Porque o autor vai falar sobre a experiência dele como autor, como ele começou a escrever, quais são os seus hábitos de escrita mais comuns, o que ele faz no dia a dia, e vai dar algumas dicas aí através, né, da experiência dele pra novos escritores, o que é super legal. Eu gostei muito na época, porque eu adoro os livros do autor, então eu tinha muita curiosidade também, até marquei várias passagens aqui com marca-texto e tudo, e eu tinha muita curiosidade pra justamente saber como que ele fazia pra escrever tantos livros, tipo, por ano, assim, sabe, muitas histórias, e muitas histórias diferentes entre si, histórias gigantescas até, né, calhamaços. Então de onde que saía toda essa, né, genialidade dele? Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre tudo isso, e foi uma leitura muito legal, eu recomendo pra todo mundo, mesmo pra quem não gosta muito de biografia ou não gosta muito de não ficção. Acho que é um livro bem gostosinho de ler. Um outro livro sobre a escrita é este aqui, que é o A Jornada do Escritor, do Christopher Vlogger. Esse é um livro muito conhecido dentre os escritores e tal, a galera que
estuda a escrita. Muita gente ou já ouviu falar, ou conhece, ou já leu, mas eu ainda não li. Esse aqui é um dos que tá na pilha, assim, a serem lidos mesmo. E ele vai falar muito sobre aqui, ó, estrutura mítica para escritores, sobre a estrutura mesmo de um livro, né, início, meio e fim, a questão da jornada do herói, esse tipo de coisa. Então eu tenho bastante vontade, porque esse aqui já chega a ser até um clássico no meio dos livros sobre escrita, né, então tá aqui então pra ser lido. Esse que eu vou comentar agora, eu ainda não li também, que é o Para Ler como um Escritor, que também tem essa pegada mais da escrita, mas esse aqui é voltado para quem quer compreender os textos com um olhar mais crítico, com um olhar mais de escritor mesmo, olhando para esses detalhes da narrativa e tal, ó. Um guia para quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los. Então ele também vai trazer algumas dicas aí para você analisar um texto com um olhar mais de escritor. Esse aqui eu ainda não li também, como eu falei pra vocês, mas ele chegou pra minha coleção aqui mais recentemente, acho que foi no meio do ano passado, se eu não me engano. E é um que eu também tô muito doido pra ler, assim, há bastante tempo. É um best-seller pra, enfim, nessa área de escrita, né? Então fica aí a dica também pra vocês que se interessam por livros de não ficção sobre escrita. E os últimos livros que eu vou mostrar pra vocês são livros que entram mais em detalhes da história, até mesmo de autores específicos, são pra dar aquele apoio mesmo à leitura enquanto você tá lendo ou depois de ter lido, né? Então eu vou mostrar pra vocês os dois que eu tenho aqui sobre Shakespeare. Esse aqui é o A Tragédia, de A.C. Bradley, e vai falar especificamente dessas obras aqui, ó, Hamlet, Otelo, Rei Lear e Macbeth. Então aqui ele vai entrar em detalhes, vai destrinchar o texto, né? E isso é super interessante quando você tá lendo uma obra clássica que você muitas vezes não ouviu tanto falar, ou não tem tanto um conhecimento específico, técnico ou literário, assim, muito aprofundado, né, da obra. Então isso aqui ajuda bastante quando você tá lendo esse tipo de texto. E Shakespeare é justamente o tipo de texto que eu preciso de ajuda pra compreender perfeitamente, pra entender o contexto, as minúcias, né? Então é um livro que eu queria realmente trazer pra casa, pra quando eu começar a reler Shakespeare, né? Porque as obras que eu li na época foram, assim, na faculdade, então eu já, assim, não lembro de muita coisa. Isso aqui vai ser excelente pra me ajudar nessas leituras. E um outro também sobre Shakespeare que eu comprei pra fazer essas releituras em algum momento foi esse aqui, que é o Shakespeare, O que as Peças Contam. Tudo que você precisa saber para descobrir e amar a obra do maior dramaturgo de todos os tempos. E, nossa, essa edição é linda, assim, super clássica, assim, né? Bem linda. E esse aqui é da Bárbara Eliodora, não sei como pronunciou muito bem aqui o sobrenome, mas é um livro também bem detalhado das obras, tem trechos, vai falando sobre, assim, detalhes, como eu falei com vocês, então é super legal pra quem realmente quer estudar a obra específica, detalhes, e pegar algumas coisinhas que quando você tá lendo sem um apoio desses, às vezes você deixa passar batido, né? Então isso aqui também ajuda bastante. Um outro também sobre como ler, sobre como estudar as leituras, é este aqui, que é o Como Educar a Sua Mente, o guia para ler e entender os grandes autores. Então esse aqui é tipo um guiazão mesmo, muito detalhado, né, sobre vários temas, vários autores. Ó, ele é dividido aqui em várias categorias. Eu abri aqui em uma página aleatória pra falar pra vocês, ó, e é um capítulo que se chama Como Ler uma Autobiografia. Então ele vai te explicar mesmo, assim, detalhes que você tem que prestar atenção quando você tá lendo uma autobiografia, enfim. E também vai falar sobre autores específicos. Tem aqui o Joseph Conrad, o F. Scott Fitzgerald, enfim, tem vários. E eu acho super legal também, é um livro que me indicaram bastante. Eu comprei na feira da USP ano passado e tá aqui ainda pra eu ler. Eu espero conseguir ler pelo menos, assim, algumas partes, né, e ir lendo aos pouquinhos. E por último, dois livros que eu comprei também na feira da USP ano passado foram estes dois aqui, que foram super recomendados também pra mim na época. Esses dois lindíssimos, adoro quando o livro combina entre si, né? Esse aqui é o Lições de Literatura e este é o Lições de Literatura Russa. Os dois são do Nabokov e ele vai também fazer esse estudo, assim, esse detalhamento, né, das obras de outros autores, né, falando um pouquinho sobre as obras, desmistificando algumas coisas. Então eu tenho bastante curiosidade também pra quando eu estiver lendo esses outros autores, pegar esse aqui e ir lendo os textinhos de apoio, né. Então aqui, por exemplo, com relação à literatura russa, que eu tenho, assim, pouquíssimo conhecimento, li pouquíssima coisa, ele vai falar sobre autores específicos, como, por exemplo, o Dostoiévski. Então, se eu estiver lendo um texto do Dostoiévski, eu vou talvez dar uma olhadinha aqui pra ver o que ele tem pra complementar a minha leitura, sabe? Então é pra isso que eu tenho esse tipo de livro aqui, que eu gosto de ter, né, pra consulta mesmo, e pra conseguir expandir um pouco mais, assim, os nossos horizontes, né, expandir um pouco o nosso conhecimento e aprofundar um pouco mais nas obras. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer esses títulos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra todos eles, né, detalhadinhos. Se vocês tiverem outros livros pra me indicar de não ficção, com relação à leitura, sobre como ler, como compreender melhor as obras, deixem aí nos comentários que eu vou adorar saber. Vejo vocês então em um próximo vídeo. Um beijo e até lá!
Tchau, tchau!